Olá, seja muito bem-vindo à Semana da Metafísica. Eu sou Carlos Moraes, eu sou farmacêutico e terapeuta integrativo e complementar e quero apresentar para você, nesta Semana da Metafísica, uma série de estudos importantíssimos para a nossa vida, para a nossa profissão, principalmente para você que faz parte do trabalho em saúde integral, né? Você que é terapeuta, você que é enfermeiro, você que é farmacêutico, você que é médico, psicólogo, fisioterapeuta, não importa. Você que trabalha com saúde de uma forma integral, essa semana da metafísica é para você. É exclusivamente para você entender um pouco como funciona a metafísica, como é que funciona a ciência da psicossomática, que tanto se fala atualmente, e como que isso realmente é importante para cada um de nós. Bom, nessa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre três temas centrais, né? Que são os desafios para produzir uma boa anamnese e diagnose e como que isso se dá dentro de um consultório terapêutico, claro. Entender os aspectos individuais de cada consulente, compreendendo o ser como uma unidade, como um ser único que tem os seus a sua forma de lidar com as coisas na vida e falar o mais importante, né, nesta primeira aula, que são os princípios da metafísica e da psicossomática e como que essas ciências elas são importantes para compreender o processo emocional, sentimental, consequentemente fisiológico e patológico dos nossos consulentes. Mas é lógico que antes de mais nada eu preciso me apresentar para vocês, né? Falar um pouquinho da minha experiência nesta área de saúde de forma integral e para que vocês conheçam um pouquinho da minha carreira, um pouquinho do que eu posso compartilhar aqui com vocês. Bom, eu sou Carlos Moraes, eu tenho formação acadêmica em farmácia, eu tenho bacharelado em farmácia pela Universidade Brasil, né? Eu sou um grande pesquisador na área de plantas medicinais, né, e fitoquímica no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, no IQ, lá no campus, né, São Paulo, onde eu desenvolvi inclusive minha iniciação científica, né, nesta área de plantas medicinais. O meu TCC foi prático também. Eu produzi dentro deste laboratório do IQ, lá na USP, sobre plantas medicinais, ativos, fitoquímica, como que é o comportamento dessas moléculas no nosso organismo e o que é possível se descobrir ainda sobre plantas medicinais atualmente, né? Que ainda nós temos uma série de espécies que são ainda um ponto de interrogação na nossa cabeça, e aí nós precisamos aprofundar e estudar mais a respeito disso. Eu tenho formação livre em terapeuta, em terapias holísticas, lá na época, né, porque eu me formei em 2009, então lá em 2009 a terminologia usada era terapia holística. Hoje mudou um pouco, né? Que agora nós falamos sobre os terapeutas integrativos e complementares, né? Lá em 2009, né, que eu tive essa formação. Eu também sou certificado pela IUMAB, né? A IUMAB é uma entidade russa, né, uma entidade internacional que regulamenta as fotos Killian no Brasil, né? Ou melhor, ela regulamenta as fotos Killian no mundo. E eu tenho essa certificação internacional com o padrão Milhomens, né? A antiga foto Killian, chamada foto Killian. Atualmente, chamada de bioeletrografia, padrão Milhomens, né? Nós temos outros padrões, o padrão que eu trabalho é o padrão Milhomens. E também sou professor de terapias integrativas, estou aqui com vocês, né? Dou aulas aí de calatonia, de magnetismo, dou aula de cristaloterapia, né? De várias práticas integrativas, não vou ficar linkando todas aqui,
né? Mas trabalho como professor nessa área de terapias e formando profissionais, inclusive por isso que eu estou aqui, né? E também sou o idealizador do Espaço Vivencial Cali, né? Um espaço onde nós temos terapias, estudos e formação profissional a respeito de terapias integrativas, né? Então todo esse hall, tudo isso que eu apresento para vocês me trouxe conhecimento, me trouxe o know-how que eu tenho hoje nessa área de comportamento humano, nessa área de conhecimento de patologia, fisiologia, anatomia, né? Foi um aglomerado, né? Tanto a academia me trouxe esse conhecimento, junto com o curso de formação de terapias, mais o curso de Photoskillion, que eu trabalho já há alguns anos, e aí lidando com os meus consulentes, eu pude perceber essa relação. E hoje estou muito focado neste momento nas formações, na formação profissional de um bom profissional terapeuta, né? Então isso daí é um pouquinho da minha história para você conhecer, para você entender o aspecto e como que você vai lidar comigo, né? E o conhecimento que eu tenho para poder compartilhar com você agora alguns assuntos importantes desta nossa primeira aula da Semana da Metafísica. Mas antes, eu quero fazer um convite para você, muito importante, sobre o curso de formação em anamnese e diagnose pela Metafísica da Saúde, né? Esta semana da metafísica, ela já faz parte deste processo, tá? Isso é muito importante você saber que você já está automaticamente participando de parte deste curso, do módulo introdutório, tá? Todos esses assuntos que vocês estão assistindo agora, estão estudando agora, faz parte do curso de formação em anamnese e diagnose pela Metafísica da Saúde, né? Eu preparei esse curso porque lá atrás, em 2009, quando eu me formei, e quando eu tive a formação livre em terapia holística, eu me senti um tanto inseguro de fazer aplicações terapêuticas ou mesmo de consultar pessoas dentro de um consultório terapêutico. E aí eu notei que, apesar de eu ter tido estágio supervisionado, eu achei que foi pouco, principalmente a relação terapeuta com minimamente comportamento humano e identificação de problemas com relação ao comportamento dos meus consulentes. Eu achei isso muito falho, para falar a verdade. Então eu tentei buscar um pouquinho mais de informação e a partir dali eu vim estudando algumas relações sobre a medicina tradicional chinesa, que fala bastante sobre a relação das emoções e sentimentos com o organismo humano, né? Há um pouco da psicossomática, um pouco da psicologia junguiana, um pouco da psicanálise, e assim foi indo, né? Você busca um pouco aqui, um pouco ali e tal, e você vai entendendo um pouco a respeito disso, até que eu cheguei, né, e percebi a necessidade de estudar mais e eu vi um compêndio muito bom sobre a metafísica da saúde, né, produzido pelos profissionais o Val Capelli e o Gasparetto, né, e aí uma série de livros que eles estavam escrevendo sobre esta relação psicossomática, como nossa mente influencia no nosso organismo. E vi ali uma oportunidade de entender melhor o comportamento do meu consulente e, consequentemente, eu conseguir identificar melhor aquilo que o meu consulente apresentava, né? E vi nisso também uma possibilidade de formar bons profissionais, porque lá na aula, na terceira aula, nós vamos falar rapidamente sobre se você é um terapeuta ou se você é um aplicador de técnica, né? Então, existe essa relação que é muito importante no nosso dia a dia para você entender e para você compreender. Bom, vamos lá.
Então, o convite está feito, tá? Nesta semana você vai participar gratuitamente de todo esse apanhado geral, né? Da Semana da Metafísica, a parte introdutória da Metafísica da Saúde, para depois, né, nós realmente lançarmos o curso inteiro, que é um curso extenso, tá? É um curso de 6 meses, onde nós vamos tratar vários aspectos. Mas lá na frente eu vou falar para vocês sobre todos eles, né? Vamos começar com a nossa aula? Isso que é importante. Bom, vamos lá. Desafios para preparar uma diagnose, para preparar uma anamnese. Como eu faço isso? Meu Deus, Carlos, eu não sei como fazer, eu não entendo, né? Eu recebi lá num curso que eu fiz, né, de terapia, lá não sei aonde, uma folha de anamnese. A folha tem 30 páginas, pergunta um monte de coisa, inclusive coisas que eu não sei. Eu não sou formado em fisioterapia, eu não sou formado em biologia, eu não sou formado em medicina. Eu sou terapeuta integrativo. Muito bem. Primeiro tópico. Você deve preparar questões objetivas e claras para você, terapeuta. Não adianta eu pegar uma anamnese que alguém me passou, de alguém que conheça sobre medicamentos. Por exemplo, eu sou farmacêutico de formação. Eu vou fazer uma pergunta sobre um monte de medicamento. Aí eu vou compartilhar esta mesma anamnese, essa mesma ficha para uma outra pessoa que não tem essa formação e não tem esse conhecimento. Me fala, como é que a pessoa vai deduzir as minhas perguntas? Então, preparar questões objetivas e claras para o seu hall de conhecimento, para aquilo que você domina, para aquilo que você sabe e principalmente para que te dê respostas claras sobre o problema, sobre a reclamação, a problemática do seu consulente. Não adianta você ficar, né? Você tem isso, você tem aquilo, você tem não sei o quê. Tá, você tem tonturas. Ok, você tem tontura, pode ser um monte de coisa. Me fala mais sobre sua vida emocional, porque o papel do terapeuta não é medicar, não é prescrever medicamento, não é estar ali fazendo exercendo uma atividade que não compete a ele, né? Isso é importante. Nosso papel é ser terapeuta e não médico, fisioterapeuta, farmacêutico, biólogo, não, enfermeiro, não. Nosso papel não é esse, tá? Então, saber preparar questões objetivas e claras é o primeiro ponto importante. Dentro da minha linha de conhecimento, eu preparei uma equaçãozinha muito simples, que é terapeuta confuso mais consulente atrapalhado igual consulta desastrosa. Se torna algo muito desastroso. Por quê? Se o terapeuta é confuso, ele não sabe fazer as perguntas direito, ainda vem um consulente extremamente atrapalhado no sentido que é comum, principalmente porque no Ocidente é muito comum, o ocidental, né, só procura ajuda quando está adoecido, né? Nós não temos o costume preventivo, né, de cuidar da saúde, de cuidar da vida, essas coisas todas. Não existe isso, né? O ocidental ainda é cabeça dura. Isso é um costume muito do mundo oriental, né? Então ele vai chegar para você realmente atrapalhado, ele vai chegar para você com umas conversas meio estranhas, ele não vai estar bem, porque ele vai buscar ajuda terapêutica para colocar algumas coisas no lugar. Então, esta condição, a condição do consulente praticamente sempre vai ser a mesma. O que não pode é o terapeuta ser confuso, o terapeuta não saber o que perguntar,
o terapeuta ficar divagando, o terapeuta ficar jogando responsabilidade para o consulente que é dele, né? Como, por exemplo, eu já vi casos de consulente, depois de alguns atendimentos, 4, 5 atendimentos, né? Semanais ou quinzenais, chegar para o consulente e perguntar assim para ele: nossa, nós precisamos, você precisa descobrir de onde vem todo esse medo. Ou você precisa descobrir de onde vem toda essa ansiedade. Aí você fica assim, mas espera aí, esse papel não é do consulente? Ou melhor, esse papel é do consulente? O papel não é do terapeuta? Né? Então, nós temos aí uma relação muito importante para entender. Né? Quando eu faço questões claras e objetivas, eu passo a identificar melhor, até porque eu vou fazer essas questões baseado no meu conhecimento. Então, eu apropriadamente vou identificando quem é o meu consulente. E aí eu já elimino isso. Né? Então, de certa maneira, eu vou trazer uma consulta mais clara para mim e vou saber o que fazer com este consulente. Um outro ponto muito comum é não construir um pensamento crítico, né? No sentido de ter criticidade e entender todos os aspectos do meu consulente, né? E você ir aprofundando com uma crítica lógico-construtiva no sentido de pense, aprofunde, identifique as relações dele com os processos. Né? Um pensamento crítico é você entender o que está acontecendo com o seu consulente e você unir esses dois pontos e entender a linha de pensamento dele, a linha de ação dele e poder fazer assim, peraí, isso está te fazendo mal? Sim, então eu vou quebrar. Então, se eu não tenho um pensamento crítico para identificar isso, eu não consigo ser minimamente imperativo com o meu consulente para ele compreender que eu, como terapeuta, como conhecedor disso, posso melhorar e facilitar o processo dele, né? Então, se eu não tiver um pensamento crítico, qualquer coisa que ele fala, eu vou acreditando. Quando eu vou ver, eu tô com um caminhão cheio de tranqueiras, que grande parte não me serve de nada, e eu não tenho criticidade para identificar o principal ponto disso que me é importante. Outro ponto. O que eu devo perguntar para o meu consulente? Primeira questão lá em cima, né? Ó, primeira questão aqui em cima. Né? Questões práticas e questões objetivas e claras. Faça a sua anamnese, não Ctrl+C, Ctrl+V, copie e cola de algum lugar que você viu que é lindo, perfeito, maravilhoso. Coloque na sua anamnese o que você conhece, o que você sabe, como você vai lidar com esta situação. Aqui nós estamos falando da psicossomática e metafísica da saúde. Ao final do curso, lá na frente, quem for participar do curso todo, vai ter uma anamnese baseado em tudo que estudou. Então, é uma anamnese específica, curso de formação em anamnese, diagnóstico, pela metafísica da saúde. Nós não vamos ficar perguntando um monte de coisa que você não está preparado para saber. Vamos falar dos receptores muscarínicos do sistema nervoso central. Peraí, Não, não interessa isso para você se você não é dessa área. Não adianta a gente discutir esse assunto. Então, essa pergunta, saber o que perguntar é baseado no que você sabe. Você, ao final do curso, vai saber o que perguntar, porque nós estudaremos isto, tá? E aí você terá uma anamnese diagnose baseada por este conceito psicossomático que vai te ajudar a entender o processo, ok? E, basicamente, identificar qual é a problemática, ok? Então, legal. Compreender a fisiologia humana, meu Deus do céu. Quanto terapeuta que não sabe onde fica o pâncreas,
que não sabe onde fica o baço, que não sabe onde fica o fígado, que não sabe sequer onde fica o estômago. Isso é grave para nós que trabalhamos em saúde integral. Quer ser um bom terapeuta, quer ser um excelente terapeuta, né? Estude anatomia e fisiologia humana, tá? Este é um dos cursos que eu também ministro, né? Por conta de que eu acho imprescindível. Não há na história, né, da terapia um bom profissional, terapeuta, que não conheça minimamente a fisiologia humana, tá? Não vai precisar ler o livro do Guyton, que tem lá 2.700 páginas, tá? É um livro absolutamente enorme, tá? Não há necessidade de entender este aspecto, né? Não há necessidade de estudar este livro todo. Então, é importante conhecer fisiologia humana e principalmente anatomia, tá? Então, sem isso, um bom terapeuta vai ter muito desafio. Aplica o reiki no baço. Baço, aqui, né? Então, vamos ficar procurando igual um doido e, na realidade, não encontrar o baço, né? Aplica um reiki em cima do fígado ou aplica magnetismo humano em cima do fígado. Fígado, aqui. Não. Então, precisamos entender direitinho este aspecto, ok? Isso é extremamente importante. Quando você aprende apenas técnicas terapêuticas, esse é um grande desafio em produzir anamnese e diagnose. Hoje nós temos, né, um costume, inclusive eu também faço isso, eu ministro cursos num final de semana, né, a respeito de um assunto. Logicamente que um final de semana é o suficiente para você dar o conceito básico sobre aquele assunto, né, apresentar uma bibliografia para o aluno para ele estudar e ele ir se aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas, muitas vezes, estes conceitos estudados em um final de semana não dá condições de você ser um terapeuta. Dá condições de você conhecer aquela técnica e aplicar aquela técnica. Então, você basicamente vai precisar de um profissional, você precisa de alguém que tenha conhecimento para produzir uma boa anamnese e falar assim, o problema dele é este, nós precisamos atacar este problema, tá? Então, vamos diferenciar uma coisa extremamente importante que pode doer aos ouvidos de muitos, mas é verdade. Diferença, você é terapeuta integrativo complementar ou você é um aplicador de técnicas terapêuticas. São duas coisas completamente diferentes. O que eu vejo muito hoje, né? Colegas são aplicadores de técnica. Vai lá, aplica isso, vai lá, aplica aquilo, vai lá, aplica aquilo outro, vai lá. Tá. Isso é aplicar técnica. Isso não é ser terapeuta. Ser terapeuta é você investigar, né, o seu consulente, identificar a raiz do problema e trabalhar este aspecto, ok? Isso é ser terapeuta. E aí aplicar uma técnica do seu domínio. E aí nós temos, né, só pelas PICs, né, que foi autorizado aí, assinado pelo Ministério da Saúde, nós temos aí 29. Só pelas PICs. E ainda tem muitas outras que ainda não estão lá. Então, nós temos aí mais de 40 técnicas para aplicar. E aí fica a cargo de cada um, que, na minha opinião particular, nós temos técnicas para todas as áreas. Então, por isso que é algo integrativo e complementar, né? Isso que é muito importante. Quando a gente sai de um curso, né, nós saímos despreparados, né? Falta preparo, falta experiência, falta malícia. Isso você vai conseguir atuando. Então, não tenha medo de errar.
mas não seja um aplicador de técnicas. Uma das coisas mais importantes no nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida, é nós aprendemos errando, né? Isso é um fator. Logicamente que você deve estar perguntando para mim, Carlos, você é doido, você está falando que eu vou errar com o meu consulente, eu vou fazer alguma coisa errada com ele e ele não vai mais voltar e não vai querer mais me atender. Não é isso que eu quero dizer para você. Mas se você que tem o conhecimento, já tem o conhecimento teórico e o preparo teórico para fazer os atendimentos, você precisa ter umas pitadinhas de ousadia para você superar estes obstáculos, que é grande parte da insegurança e do medo, e começar a experienciar. Quando você começa a experienciar no seu dia a dia sobre a terapia holística, você vai perceber que tem uma gama enorme de possibilidades de identificar, porque nem sempre, nem tudo está escrito. Muita coisa você vai aprender também no dia a dia. Então, à medida que você experiencia, você vai criando sabedoria, consciência do seu trabalho como terapeuta. E isso vai fazer toda a sua diferença. Eu tenho certeza disso. Voltando. E aí, uma coisa que eu vejo muito, que é um erro crassíssimo dos nossos terapeutas, principalmente dos aplicadores de técnica. Os terapeutas que se envolvem com o problema do consulente. Terapeuta que começa a ouvir consulente e começa a chorar junto com ele não tem preparo emocional para lidar com outra pessoa. Ele precisa de preparo, ele precisa de experiência e, principalmente, ele precisa entender o papel dele. Terapeuta não se envolve com o problema do consulente. Quando você se envolve com o problema do seu consulente, você vai fazer parte dele. Quando você faz parte dele, você não tem consciência nem sabedoria para encontrar a solução, porque você já está no miolo do problema, tá? Então, quando eu tenho envolvimento com o problema do consulente, ou com a reclamação, com a problemática, choro junto com ele, sofro junto com ele, danou a vida. Esse não é o seu papel. Esse não é o papel do terapeuta. O terapeuta tem que ser investigativo para encontrar as soluções dentro das técnicas integrativas e complementares para auxiliar este consulente a sair deste papel, a sair deste momento, ok? Então, isso é uma coisa extremamente importante para um terapeuta. Aspectos individuais. Como que, né? Nós falamos dos desafios. Esses são os desafios. Nossa, quanta coisa, Carlos. É loucura. É loucura. Além de tudo, nós vamos entendendo e percebendo ali no meio do caminho como que nós, terapeutas, estamos repetindo padrões. Vou ao médico, chego lá, estou com uma dor de estômago. Ok. Vamos fazer um tratamento. Toma omeprazol por tanto tempo e se não melhorar, volta. Não melhorou, volta. Fulano, médico, não melhorou. Vamos fazer uma endoscopia para avaliar. Ok, vai fazer endoscopia. Tá. Deu gastrite. Pega, pá. Isso, pronto. Reclamação, aplicação. Reclamação, aplicação. O médico não é o papel dele, né? Apesar que hoje eu vejo muitos médicos, graças a Deus, abrindo a mente para as relações psicossomáticas. Eu mesmo passei por um médico assim, né? Que eu tive um problema de refluxo numa época conturbada da minha vida. E aí eu cheguei no médico, o médico perguntou assim, ele falou, né? Ele foi me investigando, fazendo, né? Uma anamnese médica.
E aí, de repente, ele falou assim, você tá muito nervoso e muito ansioso, né? Pois é, você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, tá. Você não tem nenhum problema físico. O seu problema praticamente é emocional. Então, essa relação é muito importante, né? Neste conceito. Cada indivíduo, ele é um ser único. Cada indivíduo é um indivíduo, né? De certa forma, é óbvio que nós precisamos entender que todos nós somos da mesma espécie. Ai, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é homo sapiens, todo mundo é não sei o quê. Ok, somos todos da mesma espécie, mas temos uma única individualidade. Somos únicos no universo, tá? E o que eu quero dizer com essa unidade de sermos únicos? O meu atendimento individualizado, ele vai trazer o quê? Mais certidão na minha aplicação terapêutica. Eu não vou no Google pesquisar dor de estômago, omeprazol, dor não sei aonde, Novalgina, dor... Não, o meu papel como terapeuta não é esse. Tem dor de estômago, aplica reiki. Tem dor de cabeça, aplica reiki. Aplica reiki. Ok, o reiki funciona para tudo. Tem tal coisa, fitoterapia. Tem tal coisa, fitoterapia. Tem tal coisa, fitoterapia. Tá, fitoterapia para tudo. Qual é a raiz, né? Se eu não investigar aquele problema de uma forma mais minuciosa, mais crítica, lembra lá atrás que nós falamos de pensamento crítico? Eu não vou ter certidão naquilo que eu preciso identificar no meu consulente. Eu preciso entender que ele é único e que ele pode ter uma péssima relação com uma determinada emoção que, para mim, é de boa. Então, ele não sabe lidar com a raiva e eu sei. A raiva, a emoção, raiva, nele é muito destrutiva, em mim eu não sinto nada. Então, dependendo desses fatores e entendendo o processo emocional, porque nós temos vários aspectos da emoção, né? Nós temos emoções primárias, secundárias e de fundo, que nós vamos estudar nessa semana da metafísica. Entendendo esses três aspectos, eu vou saber o que eu vou fazer. Eu vou saber exatamente para onde eu vou, como eu vou e onde eu quero chegar. Compreende? Então, se eu não ver de forma individualizada, esse cara tá falando de raiva, que frescura, isso é falta de surra. Tá, mas para ele pode não ser. Quão profundo tá essa emoção nele? Se eu não investigar, se eu não for crítico, se eu for apenas um juiz julgando o processo dele, eu já perdi minha credibilidade como terapeuta. Meu papel não é esse. Não é esse. Uma boa formação terapêutica e um bom profissional, ele precisa trabalhar de forma clara, objetiva e investigativa de maneira individualizada. Se ele não for assim, ele está copiando, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no Google. Porque aí, para tal coisa, faça o quê? Aplica isso, aplica aquilo. Tá tudo bem. Tem gente que acredita ou que acha que uma única técnica resolve tudo, então continua. Só que infelizmente, você será um profissional medíocre. Você não terá condições de lidar com todos os aspectos. Logicamente que eu não vou dominar todas as técnicas como eu não domino. Que eu também indico amigos profissionais, bons profissionais, quando eu preciso de técnica X que eu não tenho conhecimento nem formação. Que no meu conhecimento, no meu julgamento e na minha sabedoria terapêutica, eu acho que aquela técnica serve para aquele problema. E aí é uma opinião minha, claro, de um profissional que já tem alguns aninhos aí de trabalho, né? Então, este é um dos fatores. Entender
a psicossomática, né? Tá pesado? Espero que não. Espero que você esteja gostando bastante da nossa Semana da Metafísica, porque são conceitos extremamente necessários para identificar, entender e nos relacionarmos com os nossos consulentes de forma correta e assim poder aplicar a melhor técnica neles e principalmente, né, produzir uma boa anamnese e diagnose. Muito bem. O que é, afinal, a psicossomática, né? A Organização Mundial da Saúde fala muito sobre isso, né? E ela diz que aproximadamente 87% das nossas doenças atualmente são psicossomáticas. São processos que começam na nossa mente, na nossa consciência, e isso vai desenvolvendo ao longo do tempo. Bom, o que é? Vamos conceituar. O que é psicossomática, né? É um estudo das relações mente-corpo, relação mente e corpo, com ênfase na explicação da patologia somática, soma, corpo físico, com uma proposta de assistência integral, mente, corpo, soma, organismo, fisiologia, anatomia, e uma transcrição para a linguagem psicológica dos sintomas corporais. Então, eu tenho um sinal, eu tenho um sintoma que manifesta no meu corpo físico. Isso significa que há uma relação da minha mente com o meu corpo e que essa assistência integral pode identificar de onde vem este problema. E eu transcrevo isso de uma forma psicológica, não de uma forma apenas fisiológica. Você tem dor de estômago porque você inflamou a mucosa estomacal. Não. Você tem dor de estômago. O estômago é um processador de fatos, um grande processador de coisas que ocorrem na nossa vida. E como eu não estou lidando ou sabendo lidar com o excesso desses fatos, tendo que os processar rapidamente e excessivamente, o meu estômago está adoecendo. Essa é a relação. Este é o significado da psicossomática que nós precisamos entender, né? E doenças psicossomáticas, como eu falei da OMS, né? Elas são conhecidas como o quê? Somatização. Somatização e doenças psicossomáticas praticamente são sinônimos, né? Ou transtorno somatoforme. Corpo físico, fisiologia, ok? Manifesta, somatiza no corpo algo que despertou na minha mente. Então, esta forma de identificar, né? Então, como que nós entendemos? Desta maneira, que a psicossomática é uma relação que nós fazemos e que compreende-se que a mente desperta a partir das nossas experiências do dia a dia. A nossa mente desperta algo que vai gerar um resultado fisiológico no meu organismo físico, podendo adoecê-lo. Podendo adoecê-lo. Carlos, quando vai adoecer? Quando isso for criar uma construção, quando isso crescer de maneira desordenada e desequilibrada. Nós vamos falar disso, pode ficar sossegado. Mas médicos, exames laboratoriais e medicações, e o problema persiste. Meu Deus, eu já tomei de tudo, a minha dor de cabeça não passa. Eu já fiz de tudo que você imagina, a minha tontura continua igual. O que você imaginar de planta, de receitinha, de medicamento, de tudo que
todos os médicos fizeram, me viraram do avesso. Quem nunca ouviu essa frase? Me viraram do avesso e eu não tenho nada, mas eu tenho esse incômodo na região do meu pâncreas. E agora? Isso é psicossomático, isso é uma somatização. Isso é algo que despertou na sua mente e que produziu um resultado na sua vida. Como que isso aconteceu? Por que aconteceu? Os nossos sistemas, os nossos órgãos, as nossas vísceras, as nossas glândulas, né? Todas elas respondem a processos emocionais, cada um em um fator. E esta relação que é importante para nós na psicossomática. Esta relação é importante e identificar que esse computador biológico magnífico, que é o nosso cérebro, que é a nossa mente, que está armazenada parte da nossa consciência, é algo incrível que pode nos ajudar ou nos atrapalhar, dependendo do processo que eu vou vivenciar, da experiência que eu terei aqui. Durante isso, eu vou gerar emoções. O que eu faço com essas emoções? Como eu lido com elas? Qual a construção desses aspectos emocionais? Como que isso se dá comigo? A partir disso, eu entendo o processo psicossomático, o processo de somatização das doenças, das patologias que nós conhecemos. E a partir daí, nós entendemos também o princípio da metafísica. A metafísica da saúde vem nesta mesma linha de raciocínio. Partindo do princípio de entender a etimologia da palavra metafísica, nós temos o quê? Primeiro, do grego metapsíquica, né? Que está relacionado além, né? Que significa além, metapsíquica, além, né? O meu grego não é tão bom assim, né? Eu comecei ontem a estudar grego, brincadeiras à parte. Né? Metapsíquica significa meta, além, está além de algo que do que é complemento. Né? Então, além do complemento, que é física, né? Que significa o quê? Natureza concreta, materialidade, matéria. Tá? Então, metafísica, além da natureza concreta, além da natureza física, fisiológica, aquilo que eu vejo, que eu pego, que manifesta na matéria, tá? Então, metafísica é tudo aquilo que não é palpável, que você não vê com os olhos físicos. Você tem que entender com a consciência, com o pensamento crítico, com atendimento individualizado. O terapeuta não trata a doença, quem trata a doença é médico. O terapeuta não indica, não prescreve medicamento, não dispensa também medicamentos. Quem faz isso é o farmacêutico, tá? O farmacêutico dispensa. O farmacêutico prescreve alguns medicamentos, não todos, outros apenas médicos. O meu papel como terapeuta é entender a raiz do problema e trabalhar este aspecto. Então, se a metafísica está tudo além desse universo físico, o que eu vou compreender com a metafísica? Esferas psíquicas, como se dá o pensamento humano. Como eu construo um pensamento? Como é que se forma uma ideia? Primeiro abstrata, depois concreta. Né? Como que isso se dá no mecanismo metafísico? Né? Emoções, já falei, emoção primária, secundária e de fundo. Como que isso se dá? Como é que se constrói as emoções? O que é emoção secundária? Ou uma emoção inata? O que é isso? Você sabe, você entende? Você sabe sequer a diferença de emoção e sentimento? Então, um conceito simples, tem muito terapeuta que não sabe. Né? Então, esse fundamento. As questões energéticas, pegando um link com a área oriental, a medicina tradicional chinesa, falando dos 5 elementos, falando do yin yang, falando dos conceitos energéticos, né? O Reiki falando da energia cósmica,
O magnetismo humano, falando da energia humana para doação para outra pessoa com a imposição de mãos. Você conhece essa esfera energética e como ela é importante para você como terapeuta? E até espiritual. Faz. E nada dá resultado. Entender minimamente um conceito muito comum que se fala hoje em dia, do karma. O que é isso? Nós estamos lidando exatamente com o quê? O que é o karma? Ah, mas assim, eu não acredito no processo reencarnatório. Né? Porque aqui eu não estou falando de religião, estou falando de um conhecimento espiritual. Eu não compreendo, eu não aceito o processo reencarnatório. Então, já começa que você vai ter certas limitações. Porque nós terapeutas integrativos, precisamos entender o princípio básico, que é a constituição setenária do meu organismo. Eu tenho 7 dimensões de manifestação, do corpo físico ao corpo átmico. Se eu não entendo esse aspecto como terapeuta integrativo, já falo para você, você vai ficar meia boca. Você precisa entender a anatomia sutil. Você precisa superar este processo. Anatomia sutil é um outro curso, inclusive, que eu também ministro. Né? Se eu não entender esse processo, eu vou patinar no meio do caminho. Porque muitas vezes você vai bater sobre um processo que não vai ter resultado. E você vai sentir dificuldade neste aspecto. Né? Metafísica da saúde. Ela investiga o quê? O corpo físico como veículo da vida. Onde se manifesta o quê? As potências, a consciência, os sentimentos, as experiências do ser íntegro que eu sou. Eu preciso entender isso. Então, como que o meu corpo lida com essa situação? De tal forma, de tal maneira. Ok. A metafísica que vai investigar isso. Como que eu lido com aquela emoção? É hereditário este processo emocional? Sim, não. Despertou de qual nível de consciência? Da subconsciência? Como que isso se deu? Quem vai investigar isso é a metafísica. E compreender principalmente a raiz dos problemas físicos está na atitude interior. Muitas vezes eu me posiciono diariamente no cotidiano com algumas coisas assim muito simples. Eu não me dou conta disso. Só que muitas vezes eu deixei uma mágoa, um rancor, uma raiva, um processo emocional aberto, mal resolvido, mal relacionado, e a partir disso eu preciso tratá-lo. E a partir deste processo mal resolvido, eu adoeci. Por quê? Eu não soube lidar com aquilo. Eu não lidei com aquele processo simples. Então, a metafísica da saúde me faz identificar a raiz dos problemas que as pessoas buscam nos médicos. Eu vou no médico, peraí. Eu tô com muita dor, eu tô com bursite e já fiz de tudo e não melhoro. Ok, já tomei de tudo e o médico quer fazer cirurgia. Ok, é o papel dele, não é o papel dele? É o papel dele, não é o meu papel de terapeuta. Indicar um alopático, indicar uma outra coisa. Qual é a raiz da bursite? O que a levou a desenvolver aquilo? Vamos escrafunchar? Vamos identificar? Isso é importante. Por quê? Nossa postura é determinante, ela que vai determinar a preservação do nosso bem-estar. O que é saúde?
não é só a ausência de doença, é o bem-estar mental, psíquico, né? Biopsicossocial, né? Bio, vida, universo físico. Psico, mental, mente, consciência. Social, cultura, espiritualidade, comunicação, relação social. Conflitos interiores, como que eu lido com isso? E qual é a minha postura frente a esses conflitos? Como que eu lido? Como é que eu... E por isso que a consulta tem que ser individualizada. Você lida com a raiva de uma forma, a outra pessoa com outra. Você lida com a mágoa de uma forma, a outra pessoa com outra. E assim eu vou identificando. Postura é determinante para a preservação de saúde. E os conflitos interiores vão desencadear estes desequilíbrios que vão afetar o meu organismo. Simples. Se eu tenho uma postura perante uma determinada situação, eu posso ter muita saúde. Dependendo da minha postura, eu vou desencadear demais um conflito interior, vou alimentar este conflito e, consequentemente, adoecer. Por isso que o remédio alopático, ele vai atenuar sintoma. Ele não vai resolver o problema. E esse papel me compete também falar como farmacêutico. Dispensamos, precisamos, os medicamentos, eles são imprescindíveis na humanidade. Já curaram muitas doenças, muitas patologias, mas ele diminui sintoma. Talvez ele não resolva todo o problema. A raiz do problema pode estar na sua mente, na sua consciência. Parte deste princípio que tudo muda. Parte deste princípio que a metafísica vai nos fazer identificar. E para a gente finalizar essa aula de hoje, com um pouquinho de informação, né? Foi pouquinho informação. Quero trazer para você minimamente o resumo da psicossomática. Tudo aquilo que a gente fala em metafísica e psicossomática. Falar rapidamente, de ponto a ponto, como isso é importante. Primeiro ponto, herança familiar e questões genéticas e fisiológicas. Nós precisamos levar em consideração que nós temos os nossos genes, nós temos o nosso DNA. Nós herdamos aproximadamente 25% dos nossos pais. Alguma coisa da nossa família. É herança genética. Ah, na minha família tem diabética, na minha família tem pressão alta, na minha família tem problema de coração, blá, 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 blá. Eu preciso levar isso em consideração. Isso é importante, porque existe uma pequena probabilidade, pequena, mas existe probabilidade daquele ser, daquele indivíduo, no atendimento individualizado, vocês estão vendo que eu estou pegando pesado nesse assunto, para que no atendimento individualizado eu possa identificar e falar assim, olha, cuidado com este aspecto emocional. Isso pode te levar a desenvolver esta doença, porque ela tem relação emocional com este processo. E isso é um fator importante. Segundo ponto, tendência à negatividade e aos distúrbios da personalidade. Pessoa negativa, pessoa pessimista, pessoa que tem distúrbio de personalidade, está sempre doente. Sempre doente. Tem sempre um pepino para resolver. Está sempre fazendo exame, está sempre buscando ajuda, está sempre com uma dor estranha em algum lugar estranho e que vai fazer exame e não detecta nada. Então, a psicossomática explica como que a sua negatividade, a minha negatividade, a nossa negatividade e o meu distúrbio da personalidade influencia a minha vida, o meu bem-estar e principalmente o meu organismo. Terceiro ponto, influência do ambiente em relação à visão positiva ou negativa da vida. O quanto que nós ouvimos diariamente uma pessoa negativar tudo, pessimista demais,
no ambiente que eu vivo, no meu ambiente profissional, ao meu redor, e isso influencia na minha vida, no meu lado positivo ou no meu lado negativo. O quanto eu alimento? Eu dou comida para quem? Para o anjinho ou para o diabinho? Qual dos dois? Né? Aquele conceito de desenho animado. Né? O anjinho aqui e o diabinho aqui. Quem eu vou alimentar? O quanto o ambiente influencia nessa alimentação? O quanto você tem postura? Nós falamos disso agora. Isso é deverasmente importante. Quarto ponto. Como enfrentar os problemas na qual interfere na percepção da doença e dos sintomas físicos? Como a psicossomática explica isso? Nós não falamos isso anteriormente? Como que eu identifico? Aí eu preciso aprofundar, porque cada órgão, cada sistema, cada mecanismo fisiológico responde por um processo emocional. Meu coração responde pelo quê? Meu pulmão, meu fígado, meu intestino grosso, o meu joelho, o meu fêmur, o meu ombro, a minha coluna vertebral. A forma que eu me alimento, a forma que eu conduzo a minha vida. Como minhas mãos ficam. Postura na frente do terapeuta. Como que eu sou? Tudo isso responde. E isso gera sintomas físicos. Meu corpo, somatização. A partir dessa identificação, a pessoa entra no meu consultório, eu faço meia dúzia de perguntas, eu já sei como ela é. Por quê? O jeito dela entrar, me cumprimentar, sentar na cadeira e falar comigo já é o suficiente para identificar pelo menos 10 fatores ali. Simples. Não precisa de muita coisa. Então, a psicossomática responde isso. A psicossomática me dá a condição de compreender este processo. Quinto item. Menor controle das emoções ou dificuldade em processar problemas psicológicos, fazendo o indivíduo supervalorizar a dor física. Vitimismo. Hipocondríaco. Ai, meu Deus. Coitado dele. Coitado, o problema dele é o maior do mundo. O problema dele é o pior problema do mundo. Tudo que acontece ao redor dele é a pior. Ele é o pior. Ele sofre mais. E atenua isso. Ele tem sabor de felicidade interna em colocar para fora, em externalizar a dor. Ai, como eu sofro, olha só como eu sou coitado, como eu estou sofrendo, socorro. Se vitimizar. A sua postura, a postura do seu consulente vitimizado, responde por muitos fatores que adoecem o seu corpo físico e que não te dão sustentação, principalmente imunológica. Essa pessoa tem muito problema de infecção. Essa pessoa tem muito problema alérgico. Por quê? Invasões. Ela se sente invadida. E ela quer que as pessoas invadam ela porque ela precisa se vitimizar. Ela precisa ser coitada. Ela precisa ser problemática. Esse é um dos pontos importantíssimos também da psicossomática. Sexto item. Evitar excessos de toda ordem para não aumentar o seu nível de incapacidade. Você quer fazer absolutamente tudo. Excesso, 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 excesso. Não se dá o direito de descanso. Não se dá o direito de prazer. Não se dá o direito de diversão. Você quer fazer tudo, 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 tudo. Isso aumenta o seu nível de incapacidade. Porque você vai querendo ser perfeito sempre. E isso vai decaindo a sua capacidade. Porque quando você faz absolutamente tudo e você quer abraçar o mundo
com as mãos, você quer abraçar o mundo, somente você, você não consegue, você não faz nada com qualidade. À medida que você quer fazer tudo, a sua incapacidade também aumenta. E porque o seu nível de qualidade cai. Consequência fisiológica. Por quê? À medida que meu nível de incapacidade de autocobrança aumenta a autoculpa. Aumenta a autoculpa, eu adoeço. Com certeza eu vou adoecer. E aí eu preciso entender também esse aspecto. Não posso fazer tudo. Não vou abraçar o mundo. Vai resolver nada. Nada, nada, nada. Faça o que você é melhor. E te dando consciência, é claro, como terapeuta, para indicar. Eu estou falando com você, que é consulente hoje, e estou falando com você, que também vai ser terapeuta. Entender o processo para relacionar melhor. Próximo item. Depressão, ansiedade patológica e estresse facilitam a somatização e originam as dores. Né? Não preciso falar nada, né? Acho que o item já está bem explicado, está bem claro. O quanto que o meu estresse diário se tornando patológico, né? Estresse patológico, 3 fases. Fase de alerta, fase de resistência, fase de exaustão. Entender esse aspecto, né? O aspecto fisiológico do estresse, até onde ele pode me levar em questões patológicas, vai ajudar a somatizar. O que o médico falou lá atrás para mim? Quando eu fui que eu estava com refluxo, que eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu estava estressado e ansioso. Então, somatiza no meu corpo as minhas emoções no sistema que compete àquelas emoções em desequilíbrio. Olha só que fantástico. Olha só que incrível. Nosso corpo é muito inteligente. Nosso corpo é absolutamente fantástico. Próximo item, penúltimo item. Isolamento social, angústia e tristeza por não compartilhar conflitos internos que alimentam emoções negativas. Cara, não adianta você se isolar. Vou ficar quietinho no meu canto, sofrendo sozinho, uma hora passa. Mentira, não passa, isso só vai crescer. Procure um profissional, procure um terapeuta, procure ajuda. Isolamento social não resolve nada. Isolamento social só vai resolver uma coisa. Você vai adoecer mais rápido, você vai ficar parado, organismo parado definha, atrofia e, consequentemente, alimentando emoções e sentimentos negativos destrutivos, você adoecerá. De forma grave até. Então, não faça isso. Isolamento social não é a saída. Ah, mas ninguém me entende. Procura um profissional. Mãe, tio, amigo, parente. Esse pessoal, eles não estudaram para lidar com o comportamento humano. Eles não são apropriados para te ajudar nisso. Eles não estudaram para isso. Procure um profissional. Ah, isso é frescura. Ele não é profissional, ele nem entende como isso se dá. Olha o tanto de coisa que a gente já estudou. E olha que eu nem falei da diferença das emoções e dos sentimentos e como as coisas se constroem na consciência da pessoa. Olha só. Tem muita coisa para entender. Não é simples assim. E último item. Hábito ou desenvolvimento de vitimismo em respostas a sintomas emocionais, principalmente em relação à insegurança emocional para resolver os problemas. Vítima, né? Já falei dela e vou frisar novamente. Quando você constrói o pensamento de que você é vítima da sociedade, vítima do mundo, vítima do planeta, você não traz postura. É como eu falo com esses guetos, esses conceitos que transformam o mundo em vítima. Vítima disso, vítima disso, vítima disso.
não é a criação de um movimento vitimizado, de coitado, que vai resolver o seu problema. É a postura que você se coloca. É a forma na qual você se compõe na sociedade, conhece, entende, prioriza, que vai fazer você de um indivíduo respeitado. E não é jogando a culpa no outro. Ai, o outro, ai, coitado. Ai, coitado nada. É a sua postura que está errada. Você é inseguro, você tem medo, você se acanha, você é imaturo, construiu em torno de si o vítima e está usando isso a seu favor para obter das pessoas aquilo que você quer. Está errado. Você tem que mudar a sua postura. A culpa não é do outro, a culpa é sua por você não ter postura na sua vida e assumir a responsabilidade daquilo que te compete. Não assumiu, vai ficar doente. Não assumiu, vai adoecer, vai somatizar. A psicossomática diz isso. A metafísica diz isso. Se você não tiver essa consciência, só tem uma palavra para te falar: lasco. Tenha postura. Seja um ser íntegro. Entenda o aspecto que te compete como ser humano. Tudo isso vai mudar. Né? Falamos, né? E estamos chegando ao final da nossa primeira aula, né? Da Semana da Metafísica, falando um pouquinho a respeito dos desafios, né? De ser um terapeuta para ir aprender a identificar e tudo, nesses aspectos. E principalmente, né? O conceito principal da ciência psicossomática e da ciência da metafísica da saúde, que é o nosso principal item, que é o nosso principal conceito que estudaremos em todo esse curso de formação em anamnese e diagnose pela metafísica da saúde. Meu muito obrigado. Aguardo você na aula 2, né? Aguardo você na próxima aula para falarmos sobre outros aspectos da metafísica da saúde.